Por isso tem internet. Por isso tem telemóvel, como diz os nossos queridos portugueses. Telemóvel. Pega um cartão, disca 011 55, o código e o número do telefone. Você vai encontrar essa pessoa e conserte com ele enquanto você está com ele no caminho, disse Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas tem gente que vive a vida, acha que, não, vou apagar a minha vida passada e agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Não existe nova vida em Cristo Jesus se não há conserto naquilo que ficou para trás. Glória. Escute, porque é o Espírito do Senhor que está ministrando o seu coração. O pastor Aguinaldo não tem capacidade nenhuma de ministrar isso. É o Espírito Santo do Senhor. E aí nós encontramos, não é? Dentro desses textos, todos eles têm a mesma importância. Porém, se serem separados, vão ser mais entendidos. Deixa eu seguir aqui adiante com você, porque eu preciso dar tudo que eu separei para você hoje. Quais são as 3 divisões do livro? As 3 divisões do livro estão aí. Primeiro, as coisas passadas. Se você ler o capítulo 1, João está falando de Jesus, do ministério de Jesus, da vida de Jesus, está falando do que Jesus fez por nós. E olha que só o capítulo 1 dá para a gente pregar aqui o ano inteiro sobre o capítulo 1 de Apocalipse, porque fala da vida e do ministério de Jesus, fala que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim. Tem gente que não entende isso. Ou seja, sem Jesus você não existiria e nem vai existir. Você só existe por causa de Jesus. Ele é o arquiteto do universo e da vida. Capítulo 1 está tratando sobre isso. Está falando do nosso mestre, do nosso Senhor. Lá diz que ele é santo, que ele é poderoso. Você está com a sua Bíblia na mão. Se você quiser ir conferindo o que eu vou falando, pode ler. Lá diz que ele é santo, poderoso. Aleluia. Que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Amém. Fala das coisas passadas. No capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 22, fala das coisas presentes. E aí eu quero parar um pouquinho com você. Apesar de eu não ficar muito tempo, eu quero parar um pouquinho com você, porque preste bastante atenção nisso. Quando Jesus dá essa revelação a João para escrever para o anjo da igreja, ou seja, para os líderes da igreja, ele disse o seguinte: escreve essas 7 cartas. Aí começa em Éfeso e vai terminar em Laodiceia. Passa por Sardes, passa por Pérgamo, Tiatira e chega, foi Filadélfia e chega em Laodiceia. Revelação da palavra é que Jesus estava falando para todas as fases da igreja durante a sua existência. Se você prestar atenção, a igreja de Éfeso está falando o seguinte: olha, eu conheço o teu amor e a tua fé. Está elogiando a igreja. Não é assim que a gente começa na nossa vida com Cristo? Quando Jesus entra na nossa vida, não é isso que acontece? Parece que tem nós temos aquela fé, uma fé sincera, genuína, simples, sem muita teologia, uma fé, uma paixão, um amor verdadeiro. Não é assim que acontece conosco quando nós nos convertemos? Não foi isso que aconteceu conosco? E aí você começa a ver como é que vai funcionando as coisas. Claro que eu não vou ficar parado aqui falando sobre as cartas. Nós ficaríamos aqui até quando o pastor permitisse, só falando sobre as cartas, o que significa cada uma, o que essa fase que passou. Eu não sei se você viveu essa fase. Quantos aqui se converteram em meado dos anos 80? Quantos se converteram? Eu me converti em 1988. Quem mais? Mais para trás? Então vocês pegaram uma fase melhor ainda. Porque até meados, até o final dos anos 80, a igreja estava vivendo uma fase muito gostosa, que era a fase da igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel, uma igreja sincera, uma igreja em que havia perdão. Não se admitia, sob hipótese alguma, o divórcio. Não ficava essa bagunça que fica hoje, e por isso traz escândalos
para toda a humanidade que o homem larga a mulher hoje para uma de 40 e arruma uma ou duas de 20. Safado. E eu quero falar com você nesses dias, gente, eu quero usar palavras bem conhecidas de vocês. Um cara que faz isso é um safado, não é homem de Deus. E é por causa disso que a iniquidade e o pecado estão entrando na igreja. Por isso eu admiro um pastor americano que trabalha em uma igreja ali em Rahway. Quantos anos que a esposa dele está daquela condição, meu amor? Muitos anos. Você sabe o que é anos? Eu estou falando de 20 anos, estou falando assim de tempos, ó. A esposa sofreu um derrame, ficou paralítica, se alimenta por sonda, se comunica num olhar, e aquele pastor está com ela até hoje. Sabe por quê? Porque é homem de Deus. Porque é homem de Deus. Porque tem uma turma por aí que não conhece o evangelho que prega, só prega para as pessoas, e não conhece o evangelho e escandaliza o evangelho. Quantas pessoas que você conhece falam assim: eu não quero ser crente. Lembra? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Não é assim? Por causa do escândalo da Pare de Sofrer e de outros escândalos, muitas pessoas viram na nossa cara e disseram: eu não quero ser crente por causa disso, por causa daquilo. Mas, meus amados irmãos, a igreja que o Senhor levantou não é uma igreja doente, é uma igreja sarada, é uma igreja que não foi comprada por dinheiro, porque dinheiro se corrompe, não foi comprado por ouro, porque ouro se rouba, foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue não tem preço. Nós não podemos confundir que a igreja é um clube, porque não é. Aleluia. A igreja não é um clube. Se você tem a igreja como um encontro social, eu aconselho você: vai caçar outra freguesia. Está perdendo seu tempo. Aqui é lugar de Deus levantar um povo santo. Amém. Um povo que perdoa de verdade. Não é um povo que fica carregando cadáver no coração, não. Aí eu odeio o fulano, mas eu engulo. Falta de perdão, falta de comunhão, falta de andar junto. Isso é coisa de igreja doente. A igreja de Jesus não é doente, porque existe uma igreja dentro da igreja. Esse tema, essas coisas presentes tem a ver conosco. Se você quiser conhecer o que Deus está buscando da sua igreja, leia capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Você vai ver o que você não pode fazer e o que você deve fazer. Você lembra da igreja, a última igreja, a igreja de... Qual que é a última igreja? Laodiceia. A igreja de Laodiceia, gente, é a cara da igreja de hoje. A cara. Porque você não é crente, você não é quente e nem frio, eu vou me tartear da minha boca. Esse texto está escrito, sim ou não? Está aí escrito ou não? Não é o pastor Guilherme que está falando. Não foi eu que escrevi. Está escrito. E está escrito, meus amados, que nós temos que tomar uma decisão. O que está dizendo é o seguinte: qual a sua posição, qual o seu posicionamento diante da minha palavra que eu te dou? Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você ficar, né, igual pedreiro, meia colher, e achar que a sua vida está boa assim, quero dizer para você, infelizmente, o Senhor vai te vomitar. Falta de posicionamento. Quem você é? Eu sou crente, gente. Eu sou crente. Não vou viver escandalizando o evangelho. Não vou ser conhecido como o linguarudo da igreja, a linguaruda da igreja. Não vou. Eu não vou ser conhecido como aquele pegador. Não. Eu vou ser conhecido como um homem de Deus. Amém. Porque é isso que a palavra de Deus diz para eu ser. Eu não vou sair por aí elogiando a mulher dos outros. Deixa que cada marido elogie a sua esposa. Pode ser bonito o tanto que for. Se é feio também, o problema é dele.